paz do Senhor. Como saber que Deus está querendo te usar? Bom, comigo aconteceu assim. Quando Deus estava querendo me usar, primeiramente não foi instantâneo, foi assim, Deus me usou. Não. Primeiro, Ele trabalhou dentro de mim. Ele começou a me moldar, me formar, né? Até eu ter um certo, vamos dizer assim, um certo nível espiritual. Primeiramente, isso levou tempo, não foi de uma hora para outra, não foi de uma semana para outra, levou tempo, muita oração, muita dedicação, muito propósito, jejum, separação, né? Deixar de fazer o que eu fazia. Então, isso levou um tempo. Então, primeiramente, devemos entender que devemos estar em Cristo. Quando estamos em Cristo, a gente anda sobre a obediência. A gente procura sempre estar fazendo o que Deus manda, né? O que está na lei. Sempre estamos ali tentando nos fortalecer em oração, buscando por santidade, buscando por renovo. Então, no início, né, assim foi comigo, no início, quando eu comecei a sentir que Deus queria me usar, Ele começou a botar esse desejo no meu coração, dentro da minha casa, dentro do meu íntimo. Então, foi um desejo que eu comecei a sentir, lembrando que eu não ia na igreja, lembrando que eu bebia, eu estava no mundo. Então, coisas que eu deixava, coisas que eu fazia, começou a me fazer mal. E eu comecei a sentir aquele desejo imenso de orar. Até tinha vezes que eu bebia e logo em seguida que eu terminava de beber, eu pegava e orar, entendeu? Porque aquele desejo ardia dentro do meu coração. Então Deus, Ele foi trabalhando aos poucos, sabe? E eu sabia dentro de mim, alguma coisa Deus, Ele quer comigo, alguma coisa Ele quer comigo. Então, quando eu comecei a descobrir que Ele queria me usar, começou a vir desejos no meu coração. Deus, Ele começou a plantar desejos no meu coração. Começou a botar pessoas na minha frente, na minha vida, para me poder congregar em um lugar. Aí eu congreguei, mas chegou um certo determinado tempo que Deus, Ele me tirou dali. E Ele começou a me tratar dentro da minha casa. E isso daí foi levando 1, 2, 3, 4, tudo que eu fazia antes, eu não fiz mais. E mesmo assim eu ficava, né, lutando com Deus, né, querendo, como é que se diz, não fazer o que Deus quer. Mas quando Deus, Ele quer te usar, meu irmão, Ele move, quando Ele escolhe para te usar, não adianta. Você pode estar onde for, aquele desejo, ele vai arder dentro de você e você não vai conseguir parar. Você não vai conseguir deixar de adorar, de buscar pelo Senhor. Porque uma hora você não vai aguentar. Porque é maior que você, é algo sobrenatural, é algo dentro de você. Então eu comecei a fazer propósitos dentro da minha casa, eu comecei a ouvir mais louvores, eu comecei a fazer uma base na minha vida. E tudo que Deus botava no meu coração eu fazia. Se Deus mandasse eu espalhar versículo pela casa, eu espalhava versículo. Chegou uma época que eu fiz cartas para Deus, fiz propósitos, jejum. Então Deus foi trabalhando dessa forma dentro de mim. E quanto mais Ele trabalhava dentro de mim, mais o inimigo, ele ficava revoltado. Então tinha aquele momento que eu tinha uma queda, caía, mas eu me consertava novamente. E tudo isso dentro do meu lar, dentro do meu quarto, em secreto. E ali Deus começou a trabalhar dentro de mim. Quem é evangélico, quem já passou por esse tipo de libertação, de luta, sabe o que eu vou dizer. Ali eu tive sonhos, ali eu tive, eu cheguei, irmãos, sonhar que o diabo, ele estava me arrastando. Então eu tenho muitas experiências para contar, né, sobre como foi a minha conversão, como é que Deus me chamou em espírito e em verdade, porque Ele me usa, Ele queria naquele momento me preparar, mas
como diz, tudo é o teu tempo. Há tempo determinado para todas as coisas na nossa vida, né? Então eu comecei a dar esse espaço e seguir o que Deus me falava. Então ali eu comecei a fazer por etapa, comecei a orar, estipular oração, orava meio-dia, depois orava às 3, daí eu fui comprando livros, fui pegando a Bíblia, e isso tudo dentro da minha casa, sabe? Não, eu ia, visitava a igreja, muito difícil eu ia, mas eu sempre via sempre via pregação ao vivo, né? Sempre buscava Deus do jeito que eu podia. E aqui eu sentia muita presença do Senhor. Aí chegou uma época que Deus, né? Chegou uma época, um ano atrás, que Deus falou comigo: agora chega. O seu tempo de ficar dentro de casa, o seu tempo de estar no leitinho, né? Acabou. Agora já que eu estive com você, eu te usei, né? Eu estou com você, te ajudei, te moldei, né? Lembrando, irmãos, que eu passei por muitos problemas, ansiedade, né? Eu passei por ao longo desse tempo, até Deus agora começar a me usar, eu passei por muitos problemas. Então, é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Ele quer nos usar, mas antes, ele nos testa também, para saber se a gente está disposto a obedecer o que Ele quer para a nossa vida. Então, como eu sabia que Deus estava querendo me usar, foi assim, né? Dentro do meu coração eu sentia, eu tinha aquele desejo, eu chorava o tempo todo porque eu me arrependia dos meus pecados, né? E tudo que eu pedia a Deus, ele me mostrava, até coisas sobrenaturais, né? Que tem coisas que eu prefiro deixar em off porque muitas pessoas podem não acreditar, entendeu? Mas tem testemunha, tem vídeos, tem tudo. Então Deus, ele é maravilhoso, e quando ele escolhe e quando ele quer nos usar, ele nos prepara primeiro, ele mostra, né, a estratégia dele, e não é rápido, é tudo uma etapa. Então ele pegou e me mostrou e falou, ele me mostrou e falou em sonho, né, que ele ia me usar. E isso foi passando e realmente aconteceu. Eu voltei para Cristo. Eu voltei para Cristo porque algo que ele falou comigo se tornou verdadeiro. Então eu voltei para Cristo e fiquei firme. Porque até então eu fazia tudo que eu fazia, mas eu não tinha assim, Senhor, eu volto para ti. Não, eu não bebia mais, eu não botava mais música mundana dentro da minha casa, porém eu ainda não tinha aceitado a Cristo, mas eu fazia tudo que o Senhor me pedia dentro do meu coração. Então eu comecei a trabalhar, né? Ele começou a trabalhar dentro de mim dessa forma, lembrando que Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Ele trabalha no coração da pessoa do jeito que ele quer. Não é, né, na força e nem na violência. É da forma que ele quer, porque quando Deus fala que vai levantar alguém, que vai usar alguém, ele faz da forma que ele quer. Mesmo que para uns é impossível. É por isso que ele prefere pegar os pequenos para confundir os que sabem. Às vezes ninguém dá nada por você. Às vezes a pessoa te olha assim e não dá nada para você, mas não sabe o que Deus já fez na tua vida. Assim como Deus já fez comigo. Entendeu? Então foi assim que Deus, ele começou a trabalhar dentro de mim. Aí eu voltei para Cristo e eu continuei em casa. E eu sempre pedia, Senhor, me mostre o local. E eu ia visitando a igreja, comecei a visitar a igreja, me mostre o local que o Senhor quer me coisar. E Deus começou a trabalhar comigo em sonhos proféticos, em revelações, em visões, entendeu? Em cura. Deus me usa, né, em visões, com pessoas. Deus, ele começou a me usar de uma forma, ele me usa de uma forma tão grande que às vezes eu mesmo fico assim, ai meu Deus, será que eu mereço tanto isso? E não é hipocrisia e não é mentira. Tudo que eu tô falando aqui é verdade, e tem pessoas que, né, já, como é que pode dizer, servem de testemunha para o que eu estou falando.
Então, quando eu comecei a saber que Deus estava querendo me usar, meus irmãos, foi desta forma. Primeiramente, eu tive que entender. Primeiramente, eu tive que me quebrar. Primeiramente, eu tive que ficar no leito de um hospital. Primeiramente, eu tive que passar por situações que eu não queria passar. Ele me mostrava as coisas, em seguida, aquelas visões que ele me dava, acontecia, e eu ainda ficava em dúvida. Por muito tempo eu ficava em dúvida, eu tinha dúvida na minha mente, porque assim, a gente vê uma pessoa na igreja, você entende que aquela pessoa é usada porque ela está na igreja, mas não, às vezes Deus ele olha para ti, ele não vê cargo, ele não vê o que você está fazendo na rua, ele não olha qual é o seu cargo na igreja, ele não olha. Ele vai ver o que você faz, entendeu? No teu secreto, o que você é, como você ajuda. Porque Deus, ele quer pessoas, né? O nosso Senhor Deus, ele quer pessoas para estar ajudando o seu povo, entendeu? Para estar pregando a verdade, para estar falando a verdade. Então ele levanta, ele prepara as pessoas e nessa trajetória Deus tirou muitas pessoas da minha vida, sabe? Ele foi selecionando pessoas na minha vida. E ele também, tudo que eu pedi a Deus, trabalho, ele me deu um trabalho e ali ele me mostrou tanta coisa dentro desse trabalho que era sobre o meu chamado. Então Deus, ele foi me mostrando dia após dia, porque eu sempre falava para o Senhor, eu não quero ser aquela pessoa que só vai na igreja para ouvir profetizar, pessoas que só profetizam, pessoas que falam mentira, entendeu? Eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Então Deus, ele falava diretamente comigo, porque ele sabia, meu irmão, que eu só queria alcançar, que eu só ia que eu ia ceder dessa forma, mas que vocês não têm necessidade de fazer isso, cada um entende do seu coração e ele trabalha da forma que ele quer. Então comigo, quando eu senti, e eu comecei, foi uma coisa que eu não quis mais parar, entendeu? Quanto mais ele me dava visões, revelações, quanto mais ele me usava, mais eu queria a presença do Senhor. Era algo que tem dentro de mim de buscar, é algo que tem. Então tudo vai acontecendo no tempo determinado, entendeu? Antes de acontecer alguma coisa, Deus, ele me avisa. Sabe como é que é? Então quando a gente está andando em espírito, em verdade, buscando, a gente passa a ter visão espiritual, a gente vive o sobrenatural de Deus. Porque tem pessoas que só querem viver o raso. E eu sempre falo, eu não quero viver o raso. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eu já vi e vivi o sobrenatural dele. Entendeu? Então, que vocês venham entender da forma que Deus quer usar vocês. Porque às vezes Deus já está até usando e as pessoas não sabem. Quando alguém vai te procurar para te pedir conselho, quando alguém só quer apenas um abraço, entendeu? Quando alguém fala com você, se abre com você. Então, Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Então teve uns dias que eu até falei, Senhor, chega, Senhor, de me usar para falar com as pessoas, fala um pouquinho comigo, né? Eu até comentei com meu esposo e com uma amiga minha sobre isso. Aí o Senhor falou comigo desta forma, eu já falei muito contigo, eu já te dei muitas revelações por outras pessoas, por sonhos, chega, agora eu vou te usar para falar com o meu povo. E assim ele faz, ele me dá revelação com pessoas, né? É sobrenatural tudo que acontece com a minha família, ele me ajuda com a minha família, ele me dá revelações com a minha família. Então ele me usa, ele me preparou dentro da minha família, me usando dentro da minha família, me usando para os meus amigos, para mim começar a me usar para fora. Então, quando a gente estamos num lugar, ou quando falamos algo, nem todo mundo vai entender. As pessoas vão achar que é mentira, as pessoas não vão dar crédito para você, entendeu? As pessoas vão dizer, mas como? Não tem como, ela não tem cara. Não se espante quando alguém te julgar. Apenas deixa Deus trabalhar. E lembrando que tudo sempre tem que ser pela glória do nosso Senhor Jesus.
porque Deus, ele nos dá dom. Deus, ele nos inspira a procurar Ele todo santo dia, entendeu? Devemos sempre estar em oração, em jejum, em santidade, orando sem cessar, fazendo propósito, entendeu? Indo ao templo, né? Indo na igreja, sempre em comunhão com os irmãos, porque precisamos disso, precisamos estar em comunhão. Hoje eu entendo disso, para vocês verem que nem isso eu entendia. Isso aí já fica para outro vídeo, entendeu? Eu só estou explicando para vocês como é que foi que Deus, ele começou a trabalhar, quando Deus, ele quis me usar da forma que ele quis trabalhar de verdade no meu coração. Ele tirou, sabe, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar as pessoas, quem me conhece sabe. Então, foi preciso tirar muita coisa, quebrar muita coisa, eu mudei também muita coisa, entendeu? Muitas pessoas se afastaram de mim, e ele já avisou que muitas pessoas vão se afastar de mim por conta do meu chamado, por conta do que ele quer para mim. A forma que Deus vai me usar, nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão entender de um jeito, outras vão entender de outra forma. Quando você for usado por Senhor, as pessoas também não vão te entender. Mas, irmãos, fica na paz. As pessoas não precisam entender. As pessoas precisam entender que o Senhor, ele é o único que salva. Que a gente estamos aqui para falar somente a verdade. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar dentro do teu coração, mesmo que isso demore. Tem pessoas que acabam de aceitar Jesus e já quer ter revelação. Não, irmão, deixa que Deus trabalhe dentro de você. Eu nunca pedi por isso, mas Deus, ele me deu. Então, se ele me deu, eu tenho que fazer o que ele fala. Ele pediu, eu senti no meu coração de estar hoje vindo trazer isso aqui. Eu sei que muita gente não vai ver, muita gente não vai ver o vídeo, mas muita gente vai se identificar com isso. Então eu peço que os irmãos tenham paciência no seu chamado, tenha paciência, espere a vontade do Senhor para Ele estar te usando, entendeu? Porque as pessoas, infelizmente, têm mania de falar, usa fulano, mas não me usa, vê lá fulano com a vida toda errada. Meu irmão, primeiramente devemos entender que Deus, ele usa quem ele quer e a hora que ele quer, no momento que ele quer, entendeu? Então, que a gente possa entender que Deus, ele precisa de mim, de você, de todos, para estar levando a palavra dele, para estar falando da vontade dele. E é assim que ele faz, entendeu? Para Deus não tem limite. Ele pega algo que ninguém dá nada e levanta, mesmo que esteja ali no oculto, aos poucos Deus, ele vai desabrochando. É que nem ele está fazendo comigo. Então eu creio que da mesma forma que eu alcancei dentro de mim aquela vontade de Deus, que vem, é automático, você não pede, irmão, porque se for da nossa vontade, você não sente vontade de orar, você não acorda de madrugada para orar, mas é da gente. Deus, ele bota esse desejo no nosso coração, porque a gente estamos em santidade, estamos pedindo, né, por libertação, todo dia rejeitando a nossa carne, todo dia estando pedindo ele para estar conosco. Então, que essa palavra venha ficar no coração de vocês e que ele possa estar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus.